fidelidade, amém, na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amados, eu gostaria então de trazer a palavra do Senhor às nossas vidas nesta noite. Gostaria de convidar então você a abrir a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 2, no verso de número 14. Amém? Carta de Tiago, capítulo 2, verso de número 14. Glória a Deus. Finalzinho da sua Bíblia, onde a palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 26: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meu Deus, entregamos em tuas mãos a tua palavra, pedindo ao Senhor, Deus, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento, ó Pai. Ó Deus, joga a luz, ó Pai, a tua palavra, que possamos entender, compreender e viver, ó Pai, a tua palavra. É que nós oramos, ó Pai, a Ti, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Você que concorda, diga amém e amém. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor nos fala através desse texto de que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que confia em Deus, aquele que tem Jesus sobre a sua vida como seu Senhor e o seu Salvador, também deve andar como Jesus andou, também deve realizar as mesmas obras do Senhor e praticar também os seus ensinamentos. Tiago, ele traz, meu amado, para as nossas vidas que a fé, ela não é apenas algo teórico, a fé não é apenas algo abstrato que nós temos em nossas vidas, de que quando alguém pergunta, olha, você tem fé? E às vezes nós respondemos, olha, eu tenho fé. De quando a pessoa fala, olha, não, fé é importante, fé, olha, sem fé nós não vamos a lugar nenhum, olha, sem fé, isso, aquilo, outro, né? Nós vemos várias características, várias frases, vários, meus amados, lições que as pessoas dão com relação à fé. Mas, meu amado, o Evangelho, ele não é uma filosofia de vida, o Evangelho não é apenas um conceito, o Evangelho não é apenas, meu amado, conhecimento, mas acima de tudo, o Evangelho, ele é a sabedoria de Deus. Ele é não somente você trazer conhecimento na sua mente, mas é você praticar. A diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você ter informações na sua mente. Sabedoria é você usar essas informações no momento certo, na hora certa. Isso é ser sábio. Isso, meu amado, é você praticar aquilo que um dia você aprendeu da parte de Deus ou da parte dos homens. E a Bíblia, ela traz a carta de Tiago, que é uma carta muito interessante, que ela traz para nós o conceito e dizendo, olha, se uma pessoa diz ter fé, mas ela não tem obras, por acaso semelhante fé pode salvá-la? Olha, que reflexão interessante, porque tem pessoas que dizem que tem fé, mas fé por si mesmo não salva ninguém. Na fé não salva ninguém. Fé na coisa errada ou na divindade errada também não salva ninguém. Fé, eu posso ter fé que eu vou voar, mas mesmo assim não vou sair do chão. Eu posso ter fé, mas que eu vou fazer muitas coisas, mas na verdade não mover uma palha para conseguir isso. Então, meu amado, a fé, ela não pode ser apenas algo na mente, algo abstrato. Não pode ser também apenas a fé natural. Como assim, pastor? A fé natural é a fé que quando você vai ao supermercado
você de repente compra uma lata com salsichas, você, meu amado, de repente naquela lata está dizendo o seguinte: olha, contém 12 unidades. Você, antes de passar no caixa, você não abre aquela lata para conferir se ali dentro daquela lata tem 12 unidades antes de pagar. Não, amado, você tem fé, você tem convicção, você tem certeza que dentro daquela lata tem 12 unidades. E assim você leva para casa, e assim geralmente é. Então, isso não deixa de ser uma fé, essa é a fé natural. Mas a fé que salva, a fé salvífica, meu amado, é a fé em que nós confiamos em Deus, depositamos a nossa esperança em Deus, cremos que aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade, que vai acontecer, e que nós também devemos agir conforme o Senhor estabeleceu em nossas vidas. Por quê? A fé, ela, meu amado, ela não é somente teoria, a fé não é apenas um conhecimento, filosofia, mas a fé também, ela é ação. Eu creio em Deus, por isso eu ajo de maneira diferente. Eu creio em Deus, então por isso eu realizo algo diferente na minha vida. Eu espelho a vontade do Senhor, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. A fé, meu amado, ela é associada às obras. Não são as obras que nos levam para a salvação, amém? Ao contrário de algumas religiões que falam que fora da caridade não há salvação, que você precisa fazer caridade, que você precisa merecer entrar no céu, merecer coisas boas. A Bíblia, ela refuta, a Bíblia nega isso completamente. Pelo contrário, a Bíblia diz que porque nós temos fé em Jesus Cristo e na sua obra de salvação, por isso a consequência natural é que nós venhamos a agir, a ter boas ações, a fazer coisas boas, não para conquistar o céu, mas porque o céu já nos conquistou. É porque a vida de Deus já é abundante em nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. E Tiago, então, ele fala: olha, se alguém não tem obras, essa fé dessa pessoa pode levá-la à salvação? Será que essa pessoa pode ser salva em que ela diz que é cristã, como nós vemos também muitos artistas, muitas pessoas famosas, dizendo: olha, eu sou cristão, mas tem atitudes reprováveis, atitudes condenadas da palavra do Senhor, atitudes que não condizem com o cristão, e falam, e pregam, e apregoam algo completamente diferente da palavra de Deus. Às vezes falam as palavras da Bíblia, mas as suas atitudes não condizem com a verdade do Evangelho. Assim também devemos fazer uma reflexão sincera nas nossas vidas, e gostaria de passar por algumas delas que o próprio apóstolo Tiago apresenta na sua carta. E a primeira delas foi a que nós lemos, em que Tiago fala: se existe alguém passando dificuldades, privações, precisando do alimento cotidiano, e nós, meu amado, podendo ajudar esta pessoa, dizemos para essa pessoa o seguinte: olha, pode ficar tranquilo, olha, vai na sua fé, pode ficar tranquilo, olha, que Deus abençoe a sua vida, olha, Deus vai te fartar, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer. Mas nós, que somos o canal de Deus, nós não estendemos as mãos, não ajudamos, não abraçamos, não vestimos, não, meu amado, fazemos algo que aquilo que a vontade de Deus Ele expressa na sua palavra, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, bem? E a Bíblia nos diz então, a primeira lição de Tiago, que a fé em Cristo Jesus, ela deve ser uma fé prática, de que se existe alguém com dificuldade e você tem condições de ajudar e você não faz, meu amado, você está pecando, você está falhando. A sua fé, de repente, ela não é uma fé verdadeira, uma fé genuína. Você não está seguindo
os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus ele também traz a sua palavra, dizendo para a igreja do Senhor, dizendo para nós, também para os seus discípulos naquela época, dizendo: olha, a árvore ela se conhece pelos seus frutos, meu amado. Pelos frutos você conhece a árvore, e nós devemos dar frutos para o Senhor. Nós devemos, através das nossas ações, glorificar o nome do Senhor. Nós devemos deixar de viver apenas uma vida centralizada no ego, uma vida egoísta, uma vida que busca apenas os seus próprios interesses, o seu conforto, amém? As suas próprias necessidades serem atendidas primeiro, mas que nós devemos viver o Evangelho de Jesus Cristo, em que o apóstolo Tiago, ele diz: olha, se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário ao corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? A fé sem obras está morta. Tem muita gente que diz que tem fé, mas que está se afastando de Deus. Tem muita gente que diz que tem fé em Cristo Jesus, que continua com fé em Deus, mas as suas atitudes, meu amado, negam as suas palavras, negam a sua fé em Cristo Jesus. A fé sem obras, ela está morta. E Tiago, ele apresenta o exemplo de Abraão, que quando Deus requer de Abraão que ele sacrifique o seu filho, a Isaac, Abraão não nega. Abraão, quando entrega o seu filho para o Senhor, e a Bíblia nos diz então, meu amado, que por conta disso, Deus, ele aprova Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu, foi chamado amigo de Deus, depois que ele entregou o seu filho a Deus, amém? Entregou tudo o que ele tinha, aquilo que ele de mais precioso, ele entregou nas mãos do Senhor. Tiago também ele fala sobre o exemplo de Raabe, em que ela protege os espias, e através das suas atitudes, meu amado, Raabe, ela é também um exemplo de fé, por causa das suas obras. E Tiago então ele conclui nessa pequena introdução desta palavra de hoje, dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Amém? A fé sem obras, ela é morta. Que possamos praticar a palavra de Deus, que possamos viver a palavra de Deus, que possamos servir aos nossos irmãos. Jesus ele disse, meu amado, que o maior no reino dos céus não é aquele que é servido, mas aquele que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele veio servir e veio como exemplo para nós, que nós também possamos servir ao nosso próximo. Não fique apenas sentado na poltrona da sua igreja, não fique apenas recebendo, ou às vezes falando mal, ou às vezes criticando, ou às vezes achando que poderia ser assim, que poderia ser assado. Mas, meu amado, que nós possamos servir, que possamos ser homens e mulheres que sirvam, homens e mulheres, meu amado, que possamos estender as nossas mãos para fazer a vontade do Senhor, para cumprir aquilo que Deus ele requer de nós. Através disso, sejam dadas honras e glórias a Deus. Primeiro ponto que gostaria de compartilhar está em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Olha o que diz a palavra: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? É o que diz a palavra de Deus. A fé sem obras é morta. E qual obra que Tiago está falando aqui? É de nós abandonarmos toda e qualquer ira. A Bíblia diz: todo homem seja pois pronto para
ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Hein? O homem não pode ficar explodindo a todo momento. O homem não pode ficar, meu amado, olha, a todo momento falando muitas vezes mal dos outros, explodindo, falando, olha, remoendo, olha, falando coisas que depois vai se arrepender. Mas o homem, ele deve primeiro ouvir, ser tardio para falar e ser tardio para se irar, porque a ira do homem não executa, não realiza a justiça de Deus. Por isso ele nos aconselha: longe de vós, olha, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se você quer salvação, meu marido, então pratique, ouça mais, fale menos. Amém? Os judeus, eles tinham um ditado de que você tem duas orelhas para que você possa ouvir mais e apenas uma boca para que você possa falar menos. Os judeus também diziam de que as orelhas estão do lado de fora para que você esteja pronto para ouvir, mas a língua está do lado de dentro para que você possa segurar a língua e falar somente na hora apropriada. Então, longe de nós a amargura, longe de nós a ira, que possamos nos despojar do acúmulo de maldade, amém? Pensamentos ruins, sentimentos de vingança, aquilo que vai acumulando contra nós, a raiva contra uma pessoa, e nós vamos remoendo isso cada vez mais, amado. Mas Deus, ele nos dá mansidão, Deus, ele nos limpa, ele nos lava, ele arranca de nós esse sentimento, desde que nós venhamos a comparecer perante ele, possamos confessar os nossos pecados perante o Senhor, possamos nos arrepender do mal e acolher dentro de nós, olha o que diz a palavra, acolher dentro de nós a palavra de Deus, que é poderosa para salvar as nossas vidas. Então, meu amado, acolha a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor no teu coração, para que a sua vida ela seja diferente, as suas atitudes sejam diferentes, nós possamos abandonar a ira, abandonar o resultado da ira nas nossas vidas, que possamos, meu amado, crer no Senhor e viver a palavra de Deus. Porque a conclusão é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que possamos praticar a palavra do Senhor, que possamos realizar aquilo que está na Bíblia, que possamos fazer para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Verso 27 ainda nos diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Esta é a verdadeira religião: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, nas suas provações, nas suas tribulações, e guardar-se incontaminados, meus amados, do mundo. Que possamos nos preservar, que possamos agir conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Outro ponto que Tiago nos apresenta para que possamos viver e praticar a palavra do Senhor está em Tiago capítulo 2, verso 1, que nos diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Verso de número 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei
da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. Então, mais um ponto que Tiago, ele chama a atenção de nós para que possamos praticar. Que não tenhamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Amém? A Bíblia nos diz, meu amado, que o homem, ele julga pela aparência, mas Deus, ele esquadrinha os corações. Deus, ele conhece o nosso interior, ele conhece, meu amado, a nossa essência, ele sabe aquilo que está dentro de nós. E Tiago, então, ele nos diz, meu amado, que nós não devemos julgar as pessoas, não devemos agir e tratar as pessoas conforme a aparência. Olha, só gosto daquela pessoa, não fui com a cara daquela pessoa, sabe? Essas coisas assim. Aquela pessoa ali nunca me enganou, aquela pessoa ali, eu não gosto dela não. Mas, meu amado, a Bíblia diz, olha, que nós não devemos ser tomados por pensamentos malignos desta maneira. Não podemos olhar para a pessoa rica e falar, olha, eu gosto daquela pessoa, eu quero aquela pessoa, eu vou tratar bem aquela pessoa, porque ela pode me dar alguma coisa em troca. E nem também olhar para a pessoa que é pobre e falar, não, aquela pessoa ali, eu não quero nem dar atenção para ela. Mas, meus amados, que nós não tenhamos esses pensamentos em nossos corações. Amém? Que a nossa fé em Jesus Cristo seja sem acepção de pessoas. Uma vez, uma pessoa falou, olha, não deixa aquela pessoa ir embora não, porque ela tem o maior dízimo da igreja. Meu amado, se ela quiser ir embora, ela vai. Deus vai trazer outras pessoas que vão suprir as necessidades da igreja. Não é aquela pessoa que sustenta a igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos ser levados por pensamentos malignos. Olha, eu vou tratar bem aquela pessoa, porque aquela pessoa tem cara de ser importante. Olha, aquela pessoa ali, deixa ela, não vou falar com ela não. Mas, meu amado, que possamos tratar todos bem, que possamos amar a todos, que possamos deixar de lado, meu amado, os pensamentos malignos, a picuinha, possamos deixar de lado as coisas pequenas. Não falo com aquela pessoa não, porque ela me olhou de cara feia, ela falou uma vez, eu não gostei. Mas, meu amado, a pessoa de repente já se arrependeu, já mudou, já trata você diferente, perdoa, lava o teu coração, lava a sua vida. Não vou me aproximar das pessoas não, porque eu não quero me decepcionar. Meu amado, aqueles que amam, eles perdoam, passam por cima, vencem as dificuldades. Mas aquele que se reserva, que se isola, ele é oprimido, ele não ama, ele não se abre para amar e ser amado, meu amado. E assim, meu amado, o inimigo prevalece contra a vida dessa pessoa. Mas Jesus, ele nos diz na sua palavra que nós não possamos ser levados por posição social, por aparência, por, meu amado, por primeira impressão, mas que possamos olhar para as pessoas e entender que as pessoas são preciosas. Amém? E a fé sem obras, ela é morta. Que não venhamos a pecar desta maneira contra o nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira falar e de tal maneira agir, meu amado, de tal maneira proceder. É assim que a palavra de Deus nos ensina, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia. Tenha um coração misericordioso, tenha um coração, meu amado, que ama o seu próximo, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Amém? Mais um texto, Tiago capítulo número 3, versos número 1, onde a palavra de Deus então nos diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Verso de número 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção
e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Hein? É o que diz a palavra do Senhor, de que nós também devemos guardar a nossa língua, guardar as nossas palavras, que não podemos bendizer ao nosso Deus e Pai, e ao mesmo tempo, meu amado, amaldiçoar os nossos irmãos. Temos palavras duras, temos palavras que ferem, temos palavras que machucam, temos palavras que traumatizam, temos palavras, meu amado, que a pessoa, ela carrega aquela palavra durante muito tempo, meu amado. Tenha misericórdia, que Deus nos ajude a termos uma palavra diferente, a termos uma palavra boa, uma palavra que traz o conhecimento de Deus, uma palavra agradável, uma palavra, amado, que as pessoas possam buscar conhecimento através da nossa palavra, que possamos glorificar o Senhor, que longe de nós esteja toda murmuração, pessoa que reclama de tudo, reclama do tempo, reclama do dinheiro, reclama do patrão, reclama da comida, reclama da família, reclama o tempo todo. Meu amado, Deus, ele não se agrada disso. A Bíblia diz que o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida. Na primeira tentativa, muitos morreram no deserto por causa da murmuração. Murmuraram e morreram no deserto, ficaram pelo caminho. Amém? Então que possamos, meu amado, orar a Deus, pedir para o Senhor uma nova mente, uma nova perspectiva, uma nova visão, que possamos olhar as coisas boas, que possamos glorificar o nome do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu poder, a sua glória esteja sobre nós. Amém? Que tenhamos a nossa língua como fonte de bênção, e não, meu amado, fonte de maldição. Com a nossa boca bendizemos e amaldiçoamos. Não pode. Nós possamos glorificar a Deus, e que da nossa boca, meu amado, seja uma fonte limpa, agradável ao Senhor, e que através disso o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que você possa mudar o seu linguajar, mas para isso é primeiro limpar. Precisamos limpar a nossa mente, também com a palavra do Senhor. Possamos limpar a nossa mente com o entendimento do Senhor, com o favor do Senhor, também com aquilo que Deus tem de bom para nós. Amém? Que possamos, através disso, ter uma linguagem sadia para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Quero também compartilhar o último ponto, Tiago capítulo 4, verso número 1, onde a palavra do Senhor também nos diz assim. Tiago 4:1, o texto bíblico nos diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, lhe dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com a igreja de Deus, antes de trazer a solução de Deus para nós, é que nós devemos lutar contra a nossa natureza carnal. Amém? As pessoas que se entregam à carne, à prostituição, à impureza, à lascívia,
à mentira, ao roubo, à transgressão, à soberba, à vaidade. Essas pessoas vivem fazendo guerra. Essas pessoas nunca estão satisfeitas. Essas pessoas nunca alcançam nada. Estão, amados, girando no mesmo lugar. Estão correndo atrás do rabo. E a Bíblia diz, olha, vocês lutam, fazem guerras, contendas, brigas, dissensões, facções. Olha, querem tudo, mas não alcançam nada. Querem e não obtêm nada. E a Bíblia diz o porquê. Olha, vocês lutam, vocês pelejam, batalham, têm inveja, matam uns aos outros, mas nada podem obter. Por quê? Nada tendes, porque não pedis. Amém, igreja do Senhor? Muitas coisas nós não temos, porque nós não pedimos. A Bíblia diz que nós devemos pedir, e então nós receberemos da parte de Deus. A Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor. Imagina, meu amado, a situação. Você, aí na sua casa, você tem um desejo, um pedido, uma necessidade muito grande. E aí você atravessa toda esta crise, toda essa dificuldade, esses problemas todos, mas o seu problema ainda não está resolvido. E aí você, de repente, passa a vida toda com esse problema. E aí você, de repente, comparece perante Deus no céu, às vezes chateado, e diz: Senhor, por que eu estava esperando uma solução para esse problema, uma resposta para esse problema, mas nada aconteceu durante toda a minha vida, ou durante 10 anos, ou durante 20 anos, nada aconteceu na minha vida? E Deus vai responder: olha, você não recebeu porque você não pediu. Meu amado, peça a Deus. Você já pediu a Deus para Deus entrar com providência nesse problema que você está passando? Você já bateu na porta dos portões celestiais? Você já importunou o trono da graça? Você já orou, já jejuou pelo seu pedido, pedindo para que Deus mude essa situação, para que Deus mude essa história que você está vivendo? Então peça a Deus, porque a Bíblia é enfática ao dizer: você não recebe porque você não pediu. Você não recebe porque você não pediu ao Senhor. Se você pedir, Deus Ele te dará. Mas existe um segundo filtro colocado pela palavra do Senhor: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Segundo filtro que tem que estar nas nossas vidas: eu tenho pedido, eu tenho batido na porta de Deus? Se sim, a porta vai se abrir. Mas se não, tem o segundo filtro que precisamos refletir: se nós temos pedido apenas para satisfazer as nossas necessidades, apenas para satisfazer aquilo que é bom para nós, aquilo que é agradável para nós, às vezes com sentimentos e pensamentos mesquinhos, apenas com vaidade, nosso coração, apenas para colocar e apresentar e desfilar na frente dos outros, mas que isso não tem proveito no mundo espiritual. A segunda reflexão que Deus faz é: será que nós temos pedido para a glória de Deus? Será que isso tem proveito no mundo espiritual? Será que o que eu tenho pedido é bom? É agradável ao Senhor? Então, primeiro, você tem pedido, e segundo, como você tem pedido, o que você tem pedido? Amém? Se é para a honra e glória do Senhor, ou se é apenas para satisfazer os nossos prazeres. E Deus ainda diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou nós somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Amém? A fé sem obras, ela é morta. A fé que salva, ela precisa de obras, e as nossas obras precisam ser e demonstrar que nós somos mais amigos de Deus do que amigos do mundo, que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração e não ao mundo. Amém? E Jesus ele nos diz ainda na sua palavra de que, meu amado, nós devemos considerar o Espírito de Deus,
que habita em nós e que não divide a nossa vida com ninguém. A nossa vida é propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer glória a Deus? A sua vida pertence única, exclusivamente ao Senhor. Lança de vós a soberba, lança de vós a vaidade, porque a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a solução do Senhor está na sequência desse texto, que nos diz assim: Deus, verso 6, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Deus, Ele vai nos exaltar. Mas se de repente você olha para a sua vida e você enxerga, meu amado, olha, de repente eu tenho pensado muito em mim, muito no meu dinheiro, na minha condição, no meu conforto, na minha vontade, nós não temos estendido a mão ao necessitado, não temos visitado o órfão e a viúva, não temos, meu amado, agido de maneira coerente e lançado fora a ira, a raiva, a animosidade. Mas, meu amado, de repente temos nos deixado dominar pelas situações, aquilo que vai sendo acumulado, a impureza que vai se acumulando cada vez mais na nossa vida, e muitas vezes nós temos explodido contra as pessoas. De repente a nossa linguagem tem sido uma linguagem ruim, as nossas palavras têm sido palavras negativas, palavras que machucam, palavras que ferem. De repente no nosso coração nós temos guardado no nosso coração a acepção de pessoas, escolhemos um grupinho apenas e desprezamos os demais. Logicamente, você como ser humano, você tem mais afinidade com uns do que com outros. É natural que você tenha melhores amigos, amém? Como Jesus tinha discípulos que eram mais próximos dele. Mas isso não quer dizer que você vai desprezar ou tratar mal ou vai fazer acepção contra os outros irmãos, as outras pessoas, os outros colegas de trabalho, mas que possamos, meu amado, ter o amor de Deus nos nossos corações, amém? Que possamos olhar segundo os olhos de Deus, possamos amar segundo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E a Bíblia nos diz ainda que nós devemos também praticar e viver e, meu amado, despojar-nos também da carne, dos desejos carnais, daquilo que é mundano, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é egoísta, aquilo que é falso, aquilo que é briga, aquilo que é contenda, aquilo que é discórdia, que possamos lançar fora e possamos, meu amado, nos prostrar diante do Senhor e tirar de nós a soberba, a vaidade e colocarmos, meu amado, numa posição de humildade. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E se você de repente nesta noite tem considerado e falado, olha, de repente eu tenho praticado uma dessas coisas, de repente no meu coração eu tenho abrigado um sentimento desta maneira, tenho apenas buscado o meu interesse, não tenho trabalhado para a obra, não tenho servido a Cristo, não tenho sido uma bênção na vida do meu irmão, mas pelo contrário, eu tenho apenas exigido as bênçãos, tenho apenas exigido que os outros me sirvam. Meu amado, só existe um Senhor, e é o nosso Deus. Nós vivemos para servir ao nosso próximo, e que você se disponha a isso, que você se submeta à vontade do Senhor, porque a Bíblia diz, meu amado, que a solução para as nossas vidas, para que possamos vencer esses pontos, essas dificuldades, e possamos ter uma fé verdadeira e genuína, que tem obras
puras, obras que glorificam o nome do Senhor, que possamos frutificar para o reino de Cristo. Está aqui, meu amado, no verso 7 em diante, em que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Tem gente que fala, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Não, meu amado, tem um passo anterior. O verso é: sujeitai-vos a Deus, se submeta a Deus, obedeça a Deus, creia em Deus, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. Amém? O diabo que fica muitas vezes lançando seta contra as nossas vidas, contra a nossa mente, contra as pessoas, né, trazendo pensamentos malignos, ruins. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a promessa de Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, a vossa obra, as suas atitudes, as suas ações sejam boas. E mais, e purificai as vossas mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Precisamos purificar a mão, não apenas com álcool em gel, mas purificar a mão significa atitudes, ações, mas também precisamos limpar o nosso coração com a palavra do Senhor. Limpar o nosso coração, para que não sejamos de ânimo dobre. Uma hora creio, outra hora não creio. Eu tenho fé, mas só até aqui. Olha, eu espero, mas não espero tanto. Olha, eu quero, mas não quero. Meu amado, limpa o teu coração. Limpa o teu coração nas fontes de Deus, nos rios de Deus. Limpa a tua vida, limpa o teu coração. Confessa os seus pecados a Deus. Se humilha e faça como o verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Que Deus Ele te exalte, que Deus cumpra a sua boa palavra. Mas antes, meu amado, dobra o seu joelho e se humilha e chora e confessa os seus pecados a Ele e derrama diante dele, meu amado, o seu pranto, o seu choro. Converta-se a sua alegria em tristeza, se humilha na presença do Senhor e Ele vai te exaltar em nome de Jesus Cristo. Amém? Que possamos ter a fé viva, fé verdadeira, fé que salva. Porque, meu amado, a Bíblia, ela nos diz que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Amém, cristão? Se você é cristão, então me mostra as suas obras. Se você é cristão, me mostra as suas atitudes, me mostra os seus feitos, me mostra o que você tem feito para a glória de Deus. Quais são as suas atitudes? Ah, pastor, as minhas atitudes não são tão boas. As minhas atitudes eu tenho falhado, eu tenho errado constantemente contra Deus. Então, meu amado, a solução é: afligi-vos, chorai-vos, humilhai diante do Senhor, submeta-se a Ele, clama a Ele, meu amado, chora perante o altar do Senhor, se humilhe diante de Deus, e Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai trazer a solução para a sua vida. Não dependa de você mesmo, não creia em você mesmo, mas creia em Deus, e Deus vai te abençoar, para que as suas obras possam resplandecer por toda a eternidade, e você receberá o seu galardão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então ao Senhor. Quero convidar você a fechar os teus olhos, aí onde você está. Nós vamos orar a Deus, vamos entregar a Deus esta palavra. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, entrega em tuas mãos a tua palavra, o teu povo, a tua igreja. Deus, que através das lentes, Pai, através das imagens, através dos computadores, dos celulares, do tablet, que o Senhor possa, Pai, olhar e sondar os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas obras, as nossas palavras, os sentimentos do nosso coração. Deus, que possamos, ó Pai, limpar
purificar as nossas mãos, que as nossas atitudes não sejam ruins, não venham, Deus, manchar e nem sujar as nossas mãos e as nossas vestes. Ó Deus, também o nosso coração não seja um coração em que tenhamos um ânimo dobre, que sejamos inconstantes na obra de Deus, na casa de Deus, mas que possamos nos humilhar, chorar, nos quebrantar e pedir ao Senhor por mudança, por restauração, por libertação. Ó Deus, que o Senhor coloque em nós um novo espírito, que o Senhor possa escrever em nossa mente a Tua lei e a Tua palavra, imprime em nós, ó Pai, ó Deus, um coração diferente, uma palavra diferente. Queremos, ó Pai, algo diferente em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos uma fé genuína, queremos uma fé que vem de Deus, uma fé espiritual, a fé que salva, a fé, Deus, que mostra que nós somos filhos de Deus, que nós seguimos os passos do Senhor, que através dos frutos as pessoas nos reconheçam como filhos de Deus. Meu Pai, abençoa o Teu povo, ó Pai, muda a nossa história, muda as nossas vidas, enche os nossos corações com a Tua paz, com a Tua alegria, que nós não venhamos a nos amoldar conforme o mundo, mas que possamos viver de uma forma diferente, a forma que vem de Deus, da palavra que vem de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa o Teu povo, ó Pai, muda o nosso coração, tira o coração de pedra, o coração duro, o coração que não se importa com o próximo, o coração que dá de ombros. Eu não estou passando fome, eu não tenho dificuldade, não tenho problema nenhum. Olha, que as pessoas se virem, que elas deem o seu jeito, mas que possamos ter um coração de carne, um coração de Cristo, um coração diferente, que possamos estender a mão àquele que sofre, àquele que necessita, Deus, que possamos ser, Deus, homens e mulheres de Deus, que possamos, ó Pai, tirar do nosso coração a ira, a soberba, a vaidade, ó Deus, o orgulho, ó Deus, os princípios mundanos, carnais, os princípios, ó Pai, desta terra, ó Pai, que o Senhor afaste, ó Pai, de nós, que tenhamos, ó Pai, um coração generoso, um coração manso, um coração humilde, um coração, Deus, que se prostra diante do Senhor e confessa, ó Pai, e vive a Tua palavra, Pai. É que nós oramos a Ti, Deus, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Você que concorda, diga amém e amém.